João capítulo 21, versículos de número 15, 16 e 17. Os que encontraram, digam glória a Deus. Leio a partir do verso 15. Está escrito: assim após tomarem o desjejum, Jesus questionou Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuide dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Eu queria que você voltasse sua atenção para aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu gostaria que você tivesse a mesma compreensão que a minha, a de que, ao estarmos diante da palavra de Deus, ouvindo o que Ele está falando conosco, mesmo que visualmente o que você enxerga aqui na frente é um mero servo na condução e na responsabilidade da pregação da palavra, que você entenda que o que será falado aqui não é nada mais e nem nada menos do que aquilo que Deus quer para a sua vida. Pode ser que em algum momento do que Ele nos falará aqui, você seja instado, chamado a refletir um pouco sobre as escolhas que você tem feito, e entendendo que elas estejam contrário àquilo que Deus está te falando, você seja chamado a um conserto. Talvez entre aquilo que vai ser falado aqui, em algum momento você perceba que a maneira com que você tem vivido e conduzido a sua vida esteja de certa forma distante ou até mesmo desalinhado do que o Espírito de Deus estará te falando, e que portanto é preciso fazer um retorno ao lugar de onde você nunca deveria ter saído, a posição que Deus jamais abriu mão que você estivesse, a condição de servo que Ele um dia te chamou para ser. E não importa em qual das realidades você se encontra, seja de estar distante, seja de estar fora do caminho, seja de estar contrário ao que Ele te pede, a única coisa que importa é ouvir a palavra dEle e ser capaz de praticá-la. Pois essa noite o que Ele fala entre nós é para você. E isso porque Ele te ama. E o texto que Ele nos entrega é um texto que nos coloca para pensar, para refletir. Pois é um texto que Ele descreve
um momento da vida de Pedro, que assim como você, que assim como eu, um dia havia sido chamado pelo Senhor. Eu não duvido que você acredite que Deus te chamou. Não duvido que você tenha no fundo do seu coração uma compreensão de que o Senhor tenha algo a fazer com você. Para mim, você estar aqui nessa noite é parte dessa crença. Ainda que eu fale para alguém nesse lugar que diga, eu vim apenas como convidado, mas eu não tenho nenhuma compreensão sobre o que o Senhor está falando. Então, escute, que hoje você sai daqui compreendido, entendendo, porque você é parte de um projeto maior do que aquilo que acredita e do que vê. Eu posso estar pregando para alguém que pensa que tudo que você tem a fazer na vida é trabalhar, comer, beber, dormir, trabalhar, comer, beber e dormir. Eu quero dizer para você que isso é meramente questões acessórias. Pois o núcleo central, o objetivo maior, a razão do seu viver é descobrir, não descobrir, é aceitar o propósito de Deus para a sua vida. E vou mais além. É por causa do propósito de Deus preparado para a sua vida que você ainda não morreu. A razão da nossa existência está vinculada diretamente ao propósito definido por Deus. Quanto mais rápido você aproxima as duas coisas, existência e propósito, mais chance você tem de ser feliz o quanto antes, de encontrar razão para a vida o quanto antes, de viver o melhor do que Deus tem para você ainda nessa terra. Quanto mais tarda, mais dor e mais sofrimento. E te dou um exemplo claro. Deus fez promessa a um povo que estava escravizado, o povo de Israel. A promessa que o Senhor fez foi levada ao conhecimento de todos eles por meio de mensagem. Por causa da dureza do coração, diz a Bíblia. Eles padeceram 40 anos no deserto. Não havia necessidade de sofrer 40 anos. Mas o Senhor, Ele não trabalha com imposição. O Senhor trabalha chamando. Por isso Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o teu coração, eu entro. Chamo você para a mesa. Mesa fala de relacionamento. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de momento de paz, de conforto, de sustento. Portanto, ele diz, se você ouvir e abrir a porta do coração, eu entro. O que significa que se você não ouvir e não abrir, ele continua do lado de fora batendo. Entenda que a dor de sofrer 40 anos no deserto não é produto de uma vontade divina, é produto de uma desobediência. A desobediência é um ato pessoal. Quem quer desobedecer, o faz. Quem quer obedecer, também o faz. Quem tem filho sabe. Você apenas diz a ele como ele deve agir, mas se ele resolver te enfrentar, se ele resolver te desobedecer, você tem mecanismos para tratar a indisciplina dele. E a culpa não é porque você é mau, é ele que faz as escolhas erradas. Com Deus não é diferente. Por que eu estou sofrendo, pastor? Deus pode estar falando com alguém aqui nessa noite, porque eu estou te chamando e você não me ouve. Porque eu estou te convidando e você não vem. Porque eu peço para entrar e você não deixa. Porque eu digo abre a porta e você fecha.
Ok, você vai fazer esse duelo com Deus até quando? Israel fez por 40 anos. Você tem 40 anos para continuar duelando com Deus? Tudo bem, se você é um jovem de 15, 20 anos, mais 40 você vai aos 60. Quando aos 60 você resolver ouvir a voz de Deus, pode ser que a partir dali você descubra a felicidade, mas vive mais 5, mais 8 e morre. É melhor ser inteligente ouvir agora e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor está batendo na porta do meu coração, eu quero te ouvir, eu quero te atender, eu quero seguir teu caminho, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser obediente. E não tem alto custo para isso. É uma questão simplesmente de se sujeitar à vontade do Pai. Vontade essa que você em alguma medida reconhece. É por isso que vem à igreja, é por isso que tem uma caminhada cristã, é por isso que segue o Evangelho, ainda que meio do seu jeito, mas você tem em algum nível uma compreensão sobre o que eu estou falando. Só precisa aperfeiçoá-la. O aperfeiçoamento vem pelo ouvir a palavra, e ouvindo a palavra, guardando no coração e praticando, guardando e praticando, guardando e praticando. E o Senhor então está falando com alguém que, como você, também teve um chamado. Qual é o nome do cara? Pedro. Só que o Senhor está falando para ele agora numa outra circunstância. Por quê? Porque já fazia algum tempo que Deus o havia chamado, o havia treinado, o havia preparado, o havia escolhido, mas ele continuava numa caminhada meio vacilante. E esse texto que eu estou lendo com vocês é Jesus aparecendo depois da morte. Estou falando de um tempo em que Jesus já tinha morrido e o cara não tinha mudado. Jesus já tinha morrido e o cara não tinha ainda aceitado viver o projeto. Jesus já tinha morrido e o cara agora tinha simplesmente chutado o pau da barraca, e diz a palavra do Senhor que foi para a beira da praia, voltou para as velhas práticas, estava junto com os demais amigos se banhando nu. Jesus aparece para ele e Jesus agora o chama. E quando Jesus o chama, ele constrangido, pôs a roupa, vem, chega perto de Jesus. A pergunta que Jesus o faz é: Pedro, você me ama? E a Bíblia diz que ele então olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus responde: apacenta minhas ovelhas. Pela segunda vez Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? Ele olha para Jesus pensando: mas eu já respondi que amo. Ele está me perguntando pela segunda vez. A pergunta feita pela segunda vez, ela tem o poder de te fazer pensar se você sabe o que está respondendo. Eu vejo isso no gabinete, quando eu digo para alguém assim, faço uma pergunta, ele responde, eu falo: você tem certeza? Aí ele dá uma ajeitada na cadeira. Ô pastor, eu falo: tem mais coisas aí. Jesus então faz a mesma pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele olha para Jesus meio desconcertado e diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Ele achando que acabaria por ali, Jesus faz a mesma pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que ele curva a cabeça, se angustia, e olha para Jesus e responde: Mestre, tu sabes de todas as coisas, eu te amo. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque é esse mesmo cara que bateu no peito para dizer para Jesus que não apenas o amava, porque amar na fala dele era pouco,
Quando questionado sobre a questão do amor, ele disse para Jesus: eu não apenas te amo, eu morro por você. Ai, declaração de amor por Jesus não muda a sua identidade se você não viver. Não adianta manifestar verbalmente que ama Jesus se você não vive. Não adianta manifestar verbalmente que ama Jesus se você não cumpre os mandamentos dele. Não adianta manifestar verbalmente que ama Jesus se você não faz o que ele te pede. Então Pedro naquela hora faz declarações ocas, vazias. Mas o que é pior? É que ele, para além de fazer uma declaração oca e vazia, ele ainda fica enfurecido e irado com a desclassificação da declaração dele, porque Jesus olhou para ele e diz: o quê? Você dará sua vida por mim? E a indagação de Jesus é clara: eu não acredito no que você está falando. E quem está dizendo para ele, Pedro, que não acreditava no que ele estava falando, era o próprio Jesus. Mas o nível de arrogância era tão alto, tão alto, tão alto, que ele virou para Jesus e disse: por ti eu morro. O que isso reflete? Isso reflete o nosso comportamento. Quantos de nós, muitas das vezes, se negamos a aceitar uma correção, uma repreensão ou uma verdade que a gente julga não ser ou não praticar, meramente fundamentada em arrogância? Não, eu não sou assim. E fica bravo se falar: não, você é assim. Fica bravo. Porque Pedro bateu o pé, dizendo que não era o que Jesus disse que ele era. E às vezes nós batemos o pé para negar a nossa real identidade em um elemento e em um fato. Não, eu não faço. Não, eu não sou. É melhor admitir, dizer: amém, eu tenho sido assim, eu preciso de mudança. Porque é a partir da vontade de mudar. E a vontade de mudar, ela já é a segunda etapa. A primeira camada para a transformação é o reconhecimento. E o reconhecimento está atrelado à honestidade. Ou seja, eu admito o que eu estou fazendo, eu admito quem eu estou sendo, eu admito o que sinto. Então, a primeira camada é a admissão, é o reconhecer: amém, eu sou assim, ok. Posto isso, você abre oportunidade para a segunda, que é mais profunda. Se eu sei quem eu sou e sei quem o Senhor é, me arrependendo, Ele pode me perdoar e me transformar. O problema é que se eu fecho a primeira camada e não admito, eu não me abro a mudança, eu não me abro a transformação, eu me fecho. O povo de Israel não está sofrendo 40 anos porque reconhece os erros, eles negam os erros, mas o Senhor falava: vocês estão errando, mas não admitiam. Porventura não é o que o Senhor está nos trazendo nessa noite como um baita privilégio para reflexão, através da sua palavra, para que cada um de nós avalie nossa vida: Senhor, aonde eu não estou sendo como o Senhor me chamou para ser? Aonde eu não estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer? Então Jesus naquela hora vira para Pedro e diz assim: como assim? Você dará a sua vida por mim? A declaração de amor de Pedro por Jesus é vazia, é falsa, ela não acompanha. E Jesus vira para ele e diz assim: tudo bem, se você não admite, ainda essa noite, o dia não vai amanhecer, ainda essa noite, você vai me negar 3 vezes. E a história você conhece. Quando Pedro simplesmente foi indagado se conhecia Jesus, ele negou.
Quando foi reconhecido que andava com Jesus, ele negou. E quando foi desmascarado, porque uma testemunha havia visto ele com Jesus, ele negou. E a Bíblia diz que naquela hora então o galo cantou, e ele então foi levado ao arrependimento. O arrependimento do que havia dito, mas a partir dali o processo caminha até Jesus morrer. E Pedro está no processo. E agora, quando Jesus ressuscita, vai de encontro a ele, que está dentro de um processo, e um processo inacabado. Jesus vai até ele e questiona: Pedro, você me ama? E ele então olha para Jesus e declara: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus responde: apacenta minhas ovelhas. A mesma pergunta Jesus repete pela segunda vez: Pedro, você me ama? É a hora que ele passa a pensar no que ele havia falado lá atrás e na oportunidade que ele estava tendo de falar agora aqui na frente. E ele olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus pela terceira vez indaga: Pedro, tu me amas? E ele se angustia e abaixa a cabeça, porque agora ele admite quem ele era. Agora ele admite que ele errava quando havia feito declarações falsas, imprecisas, vazias. Ele agora se liberta da arrogância e ele vira para Jesus e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele agora não bate mais no peito, ele agora não vomita mais uma declaração vazia. Ele agora reconhece que Jesus, quando fala, Jesus sabe. Que Jesus, quando diz, é porque ele tem a certeza. E ele reconhecendo diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz o que para ele? Então apacenta os meus cordeiros. O que isso demonstra para nós? O que isso reflete para nós? Isso mostra para nós que quando Pedro vivencia um processo de transformação, Jesus faz uma declaração sobre o propósito que tinha com Pedro. E aqui eu quero dizer a você: Jesus tem um propósito com você. Ele não vai cumprir esse propósito enquanto você não for lapidado. Ele não vai cumprir esse propósito enquanto você não for aperfeiçoado. Ele não vai cumprir esse propósito enquanto você estiver nessa caminhada mais ou menos. Por quê? Porque não dá para ele fazer nada na sua vida dessa forma. Mas ele sabe que se você lhe ouvir, se você guardar, se você atender, se você viver, então ele vai estabelecer o novo dele para a sua vida. E o propósito que ele vem esperando para te alcançar, acredito que não vai precisar de 40 anos. Vai acontecer antes na sua vida. Vai chegar muito mais cedo na sua vida. E aí o texto então traz essa reflexão. O que a gente então tira de lição? A gente tira de lição que entre o Pedro, que faz uma afirmação vazia de amor, e o Pedro, que agora reconhece que Jesus sabe de todas as coisas, a gente percebe que há uma transição de maturidade. O Pedro que bate no peito e faz declarações vazias é um menino, espiritualmente falando. O Pedro que admite que não é tudo que pensa e portanto reconhece que Jesus o conhece mais do que ele próprio e portanto admite que está pronto a viver o propósito de Jesus, é o Pedro amadurecido.
pelos baques e as transições que ele precisava enfrentar. E quando nós olhamos essa transição, a gente percebe o que é o Evangelho. Há momentos na nossa caminhada que a gente se porta como se menino fosse, até que a gente é amadurecido, a gente é tratado, a gente é trabalhado, o Senhor vai nos lapidando e nos moldando para nos tornar um cristão maduro, um cristão adulto. O apóstolo Paulo falava disso muito bem. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11, o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O Evangelho tem que nos amadurecer. A caminhada cristã não pode nos perpetuar nessa vida infantil. Eu costumo dizer que entre a decisão de aceitar Jesus na frente do altar, o processo de pelo menos um período na mão da Carlinha, lá no discipulado, tem que te levar à maturidade após descer as águas e se levantar. Por quê? Porque o velho homem tem que ficar para trás, a velha mulher tem que ficar para trás, para que o novo homem, a nova mulher se manifeste. Não há espaço para a gente continuar após uma nova vida, após um nascer de novo, preso em coisa velha. Pedro, depois que Jesus morre, fica pelado e vai tomar banho de maré junto com os homens que estavam com ele. Não dá mais para isso. É preciso dizer: Senhor, eu quero viver o propósito, eu quero viver a sua vontade, eu quero andar no seu querer. Senhor, trata comigo. Tem hora que você tem que dizer, como um dia eu disse: Senhor, ou o Senhor me levanta, ou o Senhor me mata. Eu fiz essa oração. E essa oração, a palavra tem ou não tem poder? Todo dia eu sinto uma espada apontada para mim. Sai do caminho para você ver. Sai do caminho para você ver. Fala: Senhor, longe de mim desviar do teu caminho, voltar para as coisas que um dia o Senhor me libertou. Me preserve debaixo da tua vontade, me preserve debaixo do teu querer, me preserve cumprindo o seu propósito. Porque não dá para a gente ficar flertando com o pecado. Ai, pastor, eu estou numa vida de santidade assim muito boa, mas eu tenho uns pecadinhos de estimação. Não dá. Pecado para o Senhor não tem tamanho nem cor. Pecado é pecado. E na caminhada com Ele é sim, sim, não. É preciso determinar. Eu estava numa conferência de pastores mundial, lá em Seul, e o pastor que pregava era o pastor Yun, Coreia do Sul, Seul. Ele virou e disse: pastores, vocês ficam pedindo, Senhor, me dá poder, Senhor, me usa, Senhor, isso e aquilo. Toma vergonha, pastores. Determina que vocês vão ser cheios de poder. E é verdade. Porque a promessa está sobre qualquer um que querer buscar. Mas o que falta? Determinação. O pastor dá um exemplo de determinação: vida de santidade, vida de obediência, vida de busca. Se você se santificar, obedecer e buscar, Deus desce na sua vida. E você não vai ser um crente bom, você vai ser um crente cheio de poder, mas cheio de poder, que aonde você passar, as entidades do mal vão correr, porque sabe do poder que está na sua vida. Lembra dos filhos de Cefa tentando expulsar demônio? Em Atos tem um registro, e os demônios então voam sobre eles, e os esfolam, bate, faz um monte de coisa. Mas uma coisa interessante é que os demônios dizem assim para eles: olha, eu bem sei quem é Jesus de Nazaré, eu sei quem é Jesus de Nazaré, bem sei quem é o apóstolo Paulo,
porque eles usavam uma expressão: em nome do apóstolo Paulo, eu vos conjuro, demônios, sabe? Mas quem são vocês? O demônio sabe ou não sabe quem tem autoridade? Porque ele está vendo como é a nossa vida. E se a nossa vida está mais ou menos, a gente não vence. Nós precisamos determinar. E determinar é colocar o teu corpo para cumprir aquilo que você escolheu viver. Eu escolhi viver a santificação. Eu não faço o que o diabo vai me colocar na mente, no coração. Eu escolhi viver a vida reta com Deus. Eu escolhi viver a obediência. O diabo não vai ter poder, e você não vai precisar de querer ser um bom crente. Você vai ser um crente cheio de poder, mas cheio de poder, que não haverá demônio capaz de se levantar no teu caminho, e nem de você interceder, porque o que o Senhor fará na sua vida será poderoso. Eu finalizo assim: quando Pedro então alcança essa maturidade, deixando de ser menino para se tornar agora um cristão amadurecido, qual é a declaração, qual é o pedido de Jesus? Pedro, tu me amas? Eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Então, quando Jesus traz a maturidade através do confronto na vida de Pedro, e ele então alcança esse amadurecimento, Jesus o comissiona. Pastor, o que é comissionar? É colocar ele debaixo de uma comissão, debaixo de um propósito, debaixo de um chamado. A Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda. Isso é reflexo da grande comissão. Jesus vira para ele e o comissiona a cuidar de ovelhas e a cuidar de cordeiros. O que significa? Jesus o comissiona a pastorear. E quando Jesus o chama para cuidar de ovelha e para cuidar de cordeiro, qual a diferença da ovelha para o cordeiro? A ovelha, ela tem uma idade mais adulta. O cordeiro, ele tem uma idade mais juvenil. Quando Jesus o diz, a partir de agora que você está maduro, você vai cuidar das minhas ovelhas e você vai cuidar dos meus cordeiros. Ovelha e cordeiro, à luz da Bíblia Sagrada, representa nossas decisões com Deus. Cristão mais amadurecido é como ovelha, já tem caminhada própria, já segue na direção do que Deus quer, já se alimenta por conta própria, já está com uma estrutura de batismo nas águas, se preparando para poder também liderar. Ovelha na condição, ou seja, cordeiro, está na condição de alguém que está começando, de alguém que está iniciando, de alguém que está engateando. Então Jesus está dizendo para Pedro, como está dizendo hoje para mim, está dizendo para você: se vocês me amam, cuide dos novos convertidos que eu estou trazendo para a igreja. Se vocês me amam, cuida das ovelhas que eu estou arrebanhando nesse aprisco. Ou seja, cuidar de pessoas é condição de quem ama Jesus. Quem ama Jesus se põe a cuidar de alguém. Pastor, não quero cuidar de ninguém. Vai, ovelha egoísta. Só pensa em você e só quer ser cuidado. Vai precisar de encontrar a igreja do CDC. Pastor, igreja do CDC, Código de Defesa do Consumidor. A igreja que só consome, eu só venho para comer, eu venho só para comer, eu só sou consumidor, eu só vim consumir. Igreja não é lugar de a gente sentar e só consumir. Você consome, mas você também oferece. Igreja tem que aprender a gente cuidar uns dos outros, estender as mãos, pastorear, liderar, consolidar. Se Deus te deu um cordeirinho, uma cordeirinha, cuide. É pastor novo convertido, é uma nova convertida, cuide, porque
o cuidado com essa ovelha é reflexo do seu amor por Cristo. Se o Senhor te deu, mas o que eu tenho é um crente velho, ai que crente velho, é uma ovelhona, cuide da ovelhona. Ai pastor, essas ovelhas velhas dá trabalho, cuide das ovelhas velhas, porque o Senhor disse que elas fazem parte do rebanho. E o amor de Jesus Cristo perpassa por essas práticas. Que nós possamos ouvir o que Jesus disse para Pedro e refletir, para viver em nossa vida.